Em julho de 2011, eu enterrei a minha casa. Cobri todo o chão da minha sala com terra. Foram 500 quilos de terra. Foi ano em que 3 relações de amor e trabalho chegaram ao fim. Momento de profundas mudanças, de grande transformação. Um casamento de 4 anos com a Júlia. Parceria artística com a Kay e o Zeta. E a parceria artística também com a Vera Sala. Momento de deixar coisas partirem e deixar coisas novas brotarem. E momento de. E para isso era urgente revisitar um trabalho de 2008, Ser Humanos. Um trabalho que pedia para ir para o mundo e que merecia um cuidado maior, uma atenção maior que eu não estava conseguindo dar. Então, precisava de um lugar, de um espaço no mundo para esse trabalho, para esses seres humanos. Foi quando a Terra apareceu pela primeira vez. E isso que me deu essa necessidade, essa urgência de continuar, daí em 2011 conseguir me jogar nas terras e conseguir adentrar esse universo desse trabalho dos seres humanos. Eu fui atrás de uma série de lugares para ver se algum se interessava para comprar o trabalho, para que eu conseguisse um espaço de tempo para me dedicar a ele e receber, e conseguir vendê-lo, conseguir colocá-lo no mundo. Que era, acho que essas duas questões, colocar ele no mundo e também conseguir vender uma vez que eu estava sem trabalho. E nenhum lugar se interessou. E eu me vi ali na casa, sozinho, e me pareceu extremamente preciso e oportuno enterrar a casa, cobrir todo o chão da sala com terra, criar ali um mundo para o trabalho. E foi o que eu fiz. Eu comprei os sacos de terra, foram 12 sacos de terra, e entrei em contato com o cara tal, que tinha um trabalho. Primeiro eu comprei as minhocas dele, porque eu precisava refazer um vídeo em que eu filmava o movimento dos meus testículos, um movimento involuntário, uma dança que acontece, que simplesmente acontece, que não sou eu quem controla os movimentos, e no momento do vídeo eu coloco algumas minhocas, um bolo de minhocas, algumas não é bastante minhoca, um bolo de minhoca nos testículos, fica duas camadas de um movimento muito similar, então quase como um padedê entre minhocas e testículos. E então primeiro primeiro eu comprei minhocas dele para fazer o vídeo, fiz o vídeo tudo e estava negociando as terras com ele, de comprar as terras dele. Eu tinha pouco dinheiro, na verdade o dinheiro que eu tinha era uma pequena reserva que eu tinha feito por conta desses outros trabalhos, que eram trabalhos com companhias de dança, companhias mais estáveis, e que então tinha um salário fixo, todo aquele lance. E bom, daí eu comprei as terras, ele entregou para mim, né, as terras. Ficou curioso o que eu ia fazer com aquelas terras. Ele achou que eu fosse transformar minha casa num grande minhocário. Eu espalhei as terras todas, os 12 sacos de terra ali no chão da sala e cobri todo o chão. Então ali eu comecei a trabalhar. Ali se fez meu terreiro, meu espaço de limpeza, de trabalho.
E tinha muita limpeza para ser feita, né? Bem que a Gabi me disse que era preciso limpar o terreno, que estava com muitos entulhos. Claro, uma casa é muito cheia de memórias, muito cheia de vida, de acontecimentos. E agora o momento de grandes rupturas. Tinha muita transformação, muita coisa para dar caminho, para deixar ir. E a terra é exatamente essa força de, de limpeza, essa substância receptiva que tudo acolhe, tudo recebe e transforma. Agora me veio, eu tava falando da terra, comecei a pensar de novo nos seres humanos, esse universo que daí nesse momento com o chão todo coberto com terra eu pude me lançar a ele novamente. Então, todo esse caminho desse dessa existência terra, que é o humano, humus, Adam, Adamá, pó da terra, terra vermelha, é uma série de significações que vão se abrindo por essa figura humana, barro, esse barro moldado. Mas esse barro moldado, essa terra, terra sobre terra, terra na terra. Então comecei a trabalhar que o ser humano é uma série de ações basicamente simples de tapar o rosto com as mãos e deixar o pinto à mostra e caminhar, simplesmente caminhar com essa inversão de perspectiva. Outra ação que é plantar bananeira com a cabeça dentro de um vaso de cerâmica, levantar com esse vaso na cabeça e estourar esse vaso em alguma parede. Ou uma ação que é se colocar na quina do espaço, na esquina do espaço, com a cabeça apoiada bem no canto, no encontro das duas paredes, e flexionando o tronco, deslizando a cabeça por essa quina, por essa esquina, né? Não é uma quina, é uma antequina, uma contra-quina. Então, ir deslizando a cabeça, flexionando o tronco até chegar com a cabeça na terra. E ao mesmo tempo em que o tronco vai flexionando, as mãos que estão segurando a barra a cintura da calça vão abaixando, baixando junto com a flexão do tronco, até a bunda e as pernas ficarem à mostra. Bom, é uma série de ações, tem ação de se enterrar também, tem um... E eu comecei a trabalhá-las ali no meu terreiro, nesse terreiro que minha sala virou. Bastante solitário o processo e apesar de ter convocado amigos, olhares, né, para trabalharem junto, para acompanhar, mas são esses momentos em que as coisas acontecem como tem que acontecer. Então, se era solitário, solitário necessitava ser. E então eu comecei a fazer ensaios pelo chat roulette, aquela página, aquele site onde você tem duas janelas, né, de vídeo paralelas, uma que é de alguém do mundo e outra que é a sua. Então você pode aleatoriamente ir rodando essa roleta e para aleatoriamente em alguma pessoa. Pode ser uma pessoa de qualquer lugar do mundo, quem tiver conectado naquele momento no chat roulette.
Então eu deixava conectado no site e ficava ali trabalhando, ensaiando, dançando, às vezes só também arrumando as terras ali. E, bom, aí eu abri isso a público, né? Coloquei no mundo. Casa em Exposição. Foi o nome que eu dei. Casa em Exposição, onde havia uma série de trabalhos que eu fiz em foto, vídeo e também essa série de ações. Então convidei pessoas para poder compartilhar, para elas serem as portadoras desse pequeno mundo que foi criado ali e elas levarem isso para o mundo, uma vez que, né, estava ali dentro de casa e num espaço de alguma forma restrito, um espaço privado, mas ao mesmo tempo aberto, público. Qualquer pessoa que ficasse sabendo do evento, ficasse sabendo dessa casa em exposição, podia ir lá visitá-la nos horários que eu tinha aberto. Mas é isso, mas não deixava de ser uma casa, né? Então, essas pessoas testemunhas que a casa visitaram, essas testemunhas levavam essa experiência para o mundo. E isso durou cerca de 3 meses, se não me engano. 2 meses. E aí chegou num momento em que meu pai, que foi assistir, né? Foi num dos dias lá em casa, na casa em exposição. E ele que trabalha em terreiro, que fez sua cabeça para santo, tudo. Ele viu ali, ele já tinha visto, né? Lembro que, acho que foi no mesmo dia, se não me engano, foi meu pai, a Edith Derdick, o Márcio Harum, e os três comentaram da presença ali de Exus, dessa força nomeada Exu. E meu pai um dia me chamou para conversar, que ele falou que era hora de tirar as terras de casa, que a limpeza já tinha sido realizada, já tinha se finalizado e que agora era a hora de deixar outras coisas nascerem. E que a casa, daí a leitura minha, né, que minha sala tinha virado um grande buraco negro, um grande fio terra, tudo ali aterrava, tudo ali descarregava. Então, realmente eu lembro, sei lá, de pessoas irem lá para casa, passarem mal no sentido de limpeza, assim, ou de vomitarem, diarreia, coisas desse tipo. Então, realmente, fez sentido no momento que ele falou isso. Eu falei, realmente é hora de tirar as terras dali. Mas para onde levar essas terras, né? Porque eram terras trabalhadas, já não era qualquer terra. Mesmo que fosse, a terra nunca é qualquer terra, né? Então, não é uma coisa que você pode simplesmente jogar fora. E eram 500 quilos de terra, né? Muito trabalhoso para transportar, para levar para qualquer outro lugar que fosse. Então, de casa em exposição, eu mudei o nome para Vendo Terra. Então, coloquei as minhas terras à venda. Eu resolvi vender as minhas terras. E também, já que eu tinha gasto todo o meu dinheiro para comprá-las e para produzir essas ações, esses trabalhos em foto, vídeo, eu estava precisando de dinheiro, sem trabalho ainda, estava sem um trabalho remunerado. Então, né, vendo terras à venda. Bom, mas ninguém se interessou. Tinha gente que queria a terra de graça, que queria lá buscar terra pro seu jardim, essas coisas, mas ninguém queria comprar a terra. Então, as terras continuaram lá. Aí o trabalho que eu fui fazendo nesse tempo foi de pegar toda essa terra que estava ali cobrindo o chão da sala
e devolvê-las aos sacos. Isso, ao meu ver, já iria neutralizar parte dessa força delas, já iria desfazer o buraco negro que minha sala tinha se tornado. Elas estariam ali com seu poder mais concentrado dentro daqueles sacos. Então com a pá, fiquei ali, comecei esse trabalho de cavar a terra, de guardar a terra no saco, um trabalho exaustivo, trabalho que durou sei lá quantos dias, e uma exaustão emocional, uma exaustão muscular, uma exaustão grande. E aquele momento final daquele resto de terra que parece que nunca acaba, nunca acaba. E, e teve um dia que eu acordei, eu acordei ouvindo barulhos de pá, e a Andrea estava ali comigo, e daí a hora que eu desci as escadas eu vi que ela estava finalizando todo o trabalho. Foi quase uma epifania vê-la ali cavando a terra e finalizando, colocando o último punhado de terra no último saco. Então, agora com os 12 sacos de terra ali, continuava o mesmo problema. Ninguém queria comprar as terras. Precisava as terras saírem de lá, as terras precisavam sair de lá. E ao mesmo tempo eu ficava ali convivendo com elas todo dia e elas ficavam me alimentando também, né? Eu tava ali num momento bem concentrado de trabalho, tudo. E aí num certo dia eu não consigo. Teve um poema. Foi quando eu conheci um poema específico do Valdo Mota. O poema são 3 versos. No cu do Exu, a luz. Então são esses 3 versos. E em meio a todas essas conversas, a todas essas percepções das presenças do Exu ali, tudo isso, com esse poema me veio um lampejo de um trabalho que seria comprar mangueiras de luz, conectá-las no teto, né, em algum lugar que tivesse um ponto de eletricidade, e essa mangueira de luz ela desce no sentido vertical e entra na terra, penetra a terra. Então essa descarga ali é em ato. E eu comprei um pedaço de mangueira de luz para fazer esse teste ali na minha sala. Então eu peguei o ponto ali de iluminação do teto e conectei, fiz essa conexão, e no instante em que eu acendi a luz, me deu uma clareza assim imensa. Eu falei, nossa, tipo, de que o que tinha acontecido ali na minha sala com essa descarga era em alguma proporção o trabalho The Lightning Field do Walter de Maria. E não foi à toa que eu lembrei dele, porque quando a Edith foi lá em casa ver, testemunhar a série de ações, ela me lembrou também do trabalho dele, que foi encher uma sala de uma galeria com terra. E eu nem tinha me lembrado dele antes, que estava ali tão imerso ali no trabalho nessa precisão do gesto, nessa necessidade de enterrar a casa, de me enterrar, que que eu não nem lembrei dele, mas é óbvio que ele lembrou de mim. Então, no momento que a Edith falou isso para mim, que me contou, fez total sentido, e daí nesse exato momento que eu acendi a luz, eu vi ali o The Lightning Field do Walter de Maria. Agora eu preciso fazer abrir um parêntese temporal aqui. Porque no momento em que eu me enterrei, só pra gente agora, porque a gente vai passar para um outro momento aqui da conversa. Que foi o seguinte: no momento em que eu me enterrei em casa, eu era apenas um.
enquanto nome. Só que no momento em que eu me desenterrei, em que eu saí da terra, eu me vi 3. Então, de alguma forma, me veio essa certeza, uma certeza muito grande de que haviam 3 artistas operando através de mim. 3 forças poéticas. E, e de pronto me vieram os 3 nomes. Então, Daniel Fagundes, que era o nome que eu acabava usando para assinar qualquer trabalho que eu fazia. Fagos e Daniel Queiroz. Eu reluto um pouco em entender isso enquanto heterônimos, apesar de tecnicamente, né, serem heterônimos. Mas para mim a grande questão, a necessidade disso foi, e a certeza, né, que veio junto, quer dizer, que abriu o caminho para isso, foi a de que pensar os meus trabalhos a partir desses 3 nomes me fazia conseguir estruturar melhor cada gesto, organizar melhor cada gesto. Porque de alguma forma, cada trabalho que eu ia fazer, havia uma enxurrada de gestos possíveis que queriam acontecer todos ali juntos. Então, de trazer esse gesto artístico que eu nominei de Daniel Queiroz, por exemplo, são trabalhos excessivos, são trabalhos normalmente com excesso de referências, são trabalhos densos, são trabalhos bastante discursivos na grande parte das vezes, megalomaníacos. Daniel Queiroz são os trabalhos que estão relacionados ao pensamento coreográfico, a um pensamento estrutural, estruturante, a pensar as estruturas. Então, ele é um trabalho que trabalha com escalas muito grandes, não é à toa que, nesse momento, o trabalho que está sendo feito através do nome Daniel Queiroz são trabalhos de coreografar arquiteturas, coreografar o espaço urbano. Então, tem essa opera nessa dimensão. E então havia, por exemplo, um trabalho às vezes que precisava ser uma coisa muito simples, um gesto muito delicado. Às vezes ele era completamente atropelado por algum empenho megalomaníaco, por exemplo, no momento anterior a essa elaboração dos 3, esse surgimento, esse rompante dos 3 nomes. Então, as coisas se confundiam, se atropelavam, e então muitos trabalhos eles nem aconteciam ou aconteciam num lugar confuso, porque eram forças que não conseguiam operar juntas simplesmente porque achavam que eram uma só. Então havia essa confusão do quando na verdade eram pelo menos 3 naquele momento em que eu me desenterrei. Eu me vi 3 ali com uma certeza muito grande. Bom, já que eu falei do Daniel Queiroz, o Daniel Queiroz é esse coreógrafo que opera essas diferentes escalas, sempre trabalhando com a ideia de estrutura. Aí tem o Fagos, poeta que trabalha muito no campo da poesia, do poema, e trabalha com diferentes materiais, desde a palavra, matéria mais habituada do que se entende por poesia, mas também com objetos e fotos, vídeos, mas sempre são sempre trabalhos muito sintéticos, singelos, delicados.
Aí tem o Daniel Fagundes, que é dançarino, que tem sempre o corpo em questão, o ato de construir um corpo para si. Então, desde os trabalhos de dança, trabalhos dançando com diferentes grupos, diferentes coreógrafos, performances, mas também não necessariamente o corpo como suporte, mas o ato de se fazer corpo, de que é preciso construir um corpo para si. Então, o que difere esses três nomes não são os suportes com os quais eles trabalham, ou uma linha necessariamente de trabalho, mas sim são gestos artísticos, gestos poéticos completamente distintos. E, bom, então nesse momento em que eu vi o The Lightning Field ali na minha sala, óbvio que o que estava ali era só um saco de terra com a mangueira de luz, os outros 11 sacos estavam ali do lado. Porque era impossível montar os 12 ali. Não tinha espaço para isso e nem pontos de luz suficiente no teto de casa. Então, o que eu fiz foi assumir que o que estava ali era apenas uma luminária, sem valor artístico. E que a luminária era uma luminária do Lipton. O Lipton é um designer que surgiu entre eu e a Gisele. E as obras dele, nas obras dele, a equação entre forma e função é completamente desproporcional. Então, por exemplo, essa luminária aqui, uma luminária que ocupa o chão e ocupa boa parte do chão de uma sala ou uma mesa de centro que não tem onde você apoiar as coisas direito, coisas desse tipo. Então ficou claro que aquele único saco de terra com luz era só uma luminária do Lipton. Mas aí surgiu o projeto WDM. O projeto WDM seria montar esses 12 sacos, cada um com uma mangueira de luz vinda do teto. E esse projeto WDM, né, de Walter de Maria, porque eu entendi ali naquele momento que o trabalho era dele, uma vez que ele, artista conceitual, e todos os minimalistas, né, mas ao mesmo tempo ali, no mesmo momento em que Kosuchi estava escrevendo a arte depois da filosofia, ou art language, ou mesmo o Levitt com os postulados dele, as sentenças de arte conceitual. Então todo esse pensamento que estava nascendo ali naquele momento onde havia um como é que chama? Um postulado bem claro, de que a arte é a ideia da arte. Então, olhando ali para aquele saco de terra, com aquela descarga de eletricidade, aquela luz que acontecia, para mim ficou muito claro que aquilo, a ideia daquele trabalho era a mesma ideia do Lightning Field. Mas ao mesmo tempo é óbvio que havia muitas diferenças entre os dois trabalhos. A começar pela escala deles, que o Lightning Field está num deserto ali no Novo México. E os 12 sacos, que não sei para onde que eles iriam, mas é uma terra ensacada, é uma terra domesticada, de certa forma, que tem seu poder concentrado ali dentro daquele saco. Essa mangueira de luz que de alguma forma também domestica essa descarga de eletricidade que no caso do Lightning Field é um raio, né, que acontece. Ali é uma luz que acontece também, só que ela acontece constantemente, porque é toda uma instalação elétrica que
que está controlado, tem um controle ali em jogo. Então, pensando nisso, eu pensei que então poderia ser um souvenir do The Lightning Field do Walter de Maria. Um souvenir porque uma lembrança, né? Então, poderia ser algo vendido, por exemplo, no MIA, que é a fundação que cuida do Lightning Field. É MIA? Não lembro o nome. Então poderia ser vendido lá como um souvenir da obra. Uma vez que também é uma obra que nem fotografar pode, que você só pode comprar as fotos que já foram feitas do trabalho, as fotos oficiais, você não pode ir lá fotografar. Então me fez sentido pensar ela como um souvenir, mas ao mesmo tempo teria que ser. Eu pensei que seria delicado entrar em contato com o Walter de Maria, apresentar o projeto para ele e saber se ele toparia aceitar esse trabalho como sendo dele, uma vez que, pela lógica de alguns pressupostos da arte conceitual, poderia dizer que o trabalho era dele, ou mesmo dele topar vender junto com a DIA, não é Mia, é DIA, com a DIA Foundation, vender ali o trabalho como um souvenir. Então, eu estava preparando um e-mail para enviar para ele. Antes de preparar o e-mail para vender para ele, porque daí é algo muito mágico, na verdade, aconteceu. Que a Maria Monteiro me procurou, porque um dia ela foi até em casa para buscar a Amélia, irmã dela, que tinha ido testemunhar as ações, testemunhar os seres humanos. E ela ficou muito curiosa com o que estava acontecendo ali. Assim, ela não chegou a ver as ações, mas viu ali a sala coberta com terra, viu não lembro se ela chegou a ver as fotos, os vídeos, mas eu lembro de um certo encantamento que suscitou nela aquela situação toda. E um tempo depois, ela me convidou para ir conhecer o Fósforos, que é um espaço que ela estava abrindo ali na Sé, aqui na Sé. E ela me convidou para ir conhecer, só isso. Aí eu fui lá conhecer o espaço, era aniversário de São Paulo, estava tendo a exposição Pré-Nome lá. E a gente conversou rapidamente, ela me contou da proposta toda do Fósforos, do espaço, e na sequência disso ela me convidou para ir lá mostrar meus trabalhos para ela. Então ela foi a primeira pessoa para quem eu apresentei os três nomes, o Fagos, o Daniel Fagundes e o Daniel Queiroz. Então foi um momento em que eu pude olhar para todos os trabalhos que eu já tinha feito e para os que eu estava fazendo naquele momento e repensar os autores de cada trabalho. Então eu apresentei para ela todos os trabalhos, criei um pequeno portfólio, site para cada um dos nomes. E a gente se encontrou, mostrei uma série de trabalhos para ela, tudo. E ela me convidou para participar da exposição em aberto, que ainda não tinha nome, mas que foi a exposição em aberto depois. E eu apresentei para ela esse projeto WDM, que eu acho que era o que estava mais vivo naquele momento, mais me atormentando. Então, era o mais urgente a ser realizado. E ela topou. Um pouco no escuro também, porque ela não sabia ao certo o que era esse trabalho, porque também o trabalho nem existia. Mas ela topou. E basicamente, o que aconteceu foi pegar todas aquelas terras que estavam em casa até esse momento e levar elas para o Fósforos e ali começar a montar o trabalho. Então, o Bruno Shintati deu essa força com o carro dele, tipo uma caminhonetinha assim, a gente levou os 12 sacos lá pro Fósforos. E com os sacos lá,
foram surgindo outras questões, porque uma vez que eu não estava me reconhecendo enquanto artista do trabalho, mas pensando que o trabalho era do Walter de Maria, então era preciso o quanto antes entrar em contato com ele para entender como que eu ia montar o trabalho ali. Eu sabia dos materiais, os 12 sacos de terra, as mangueiras de uma mangueira de luz para cada saco conectada no teto verticalmente com na eletricidade. Então, então precisava entrar em contato com ele de alguma forma. E a Maria, então, ela entrou comigo nesse projeto. A gente ficou conversando muito sobre todas as questões que estavam surgindo dentro disso, desde principalmente isso de eu não me reconhecer no trabalho enquanto artista, não me reconhecer enquanto artista daquele trabalho. Então eu estava sendo um montador. Então eu escrevi um e-mail para o Walter de Maria para como uma primeira aproximação, uma primeira tentativa de aproximar, de entrar em contato com ele, de conseguir conversar com ele, para saber como montar o trabalho, se aquele trabalho seria um souvenir do Lightning Field, ou se ele não reconhecia como sendo dele também. Bom, mas a gente precisava entrar em contato com ele. Ficou nesse tempo todo buscando, tentando entrar em contato com a Dia Foundation e, mas ao mesmo tempo é isso, a exposição ia abrir e eu, enquanto a gente não conseguia uma resposta dele, eu fui montando o trabalho a partir de um estudo do Lightning Field, então de adentrar ali toda a lógica formal do trabalho, né, as distâncias entre cada poste, é, o total de postes, o tamanho do deserto, todas essas proporções em jogo ali no Lightning Field, de transpor elas para essa escala da sala ali, da sala principal de exposição do Fósforos, a sala maior. Então eu comecei a montar, adentrando essa lógica minimalista do Walter e essa lógica estruturante do Lightning Field. E cada vez mais que eu ia montando, eu ia percebendo que realmente o trabalho não era nem do Daniel Queiroz, nem do Daniel Fagundes, nem do Fagos. E isso foi me suscitando uma série de perguntas que não me interessava responder tão prontamente, simplesmente assumir o trabalho como sendo meu, já que eu estava fazendo ele, mas de mergulhar nessas perguntas, nessas dúvidas. E a Maria topou entrar comigo nisso tudo. Então a gente trocou uma série de e-mails onde eu ficava me perguntando se uma obra, por exemplo, pode ser de dois artistas ao mesmo tempo, não criação coletiva, mas duas subjetividades inauguradas por uma mesma obra. Da obra não ser a expressão de uma subjetividade, mas da própria obra inaugurar uma subjetividade. A obra inaugura o artista. E óbvio, o artista faz o gesto de produzir a obra. Então, todo um duplo movimento de subjetivação, dessubjetivação que acontece. E bom, aí a exposição ia abrir, né, em aberto. E eu tava com esse problema na mão, que eu não tinha conseguido falar com o Walter, não reconhecia o trabalho como sendo nem do Fagos, nem do Daniel Queiroz, nem do Daniel Fagundes. E o trabalho estava ali, montado. Um trabalho muito bonito. Ele criou ali um espaço muito forte. Um espaço de luz e de silêncio. Então, eu resolvi abrir mão da conversa com o Walter nesse momento e tentar ir atrás do artista dessa obra. Tentar encontrar o artista dessa obra. Então, se a obra produz o seu artista, apesar da obra ser a produção de um artista, muitas vezes essa obra pode trair o próprio artista.
como nesse caso, que eu nem cheguei a me reconhecer como artista desde o começo, né? Eu me via como montador da obra, mas é isso, mas a obra, no momento em que ela aconteceu, eu percebi que ela realmente produzia um outro artista que talvez não fosse nem o próprio Walter de Maria. Então eu abri a exposição foi aberta e o que eu propus foi de que se algum artista que fosse ali visitar a exposição ou que viesse a saber da obra, se sentisse artista daquela obra, eu poderia vender para ele pelo preço de custo a obra toda, então o preço das terras, o que eu gastei com as mangueiras de luz, a mão de obra para montar o trabalho. Então tudo que foi gasto para montar o trabalho seria pago e mediante um contrato a pessoa se tornaria o autor, o artista, autor da obra. Bom, abriu a exposição, todo aquele lance de abertura de exposição. E só que eu deixei ali um dizer na parede ali, contando, né, para quem se sentisse artista tal, que poderia se tornar autor da obra, mediante contrato. Só que, e daí conversando com as pessoas que estavam ali também, só que também as pessoas não entenderam direito, daí uma moça que estava lá achou que ela podia simplesmente pegar um saco e levar embora. Entendeu que era aquilo tudo, que era inclusive a lógica operando. Bom, é um trabalho de arte, era um trabalho de arte que estava em jogo ali, com essas condições todas dele, de espaçamento entre os sacos, de espaçamento proporcional ao tamanho do saco, toda essa lógica que foi tomada de empréstimo do Lightning Field. E, bom, não apareceu ninguém. E eu fiquei ali no Fósforos convivendo com esse trabalho. Na verdade, mais do que convivendo com o trabalho, trabalhando ali nesse campo de luz e silêncio que se instaurou ali. E o Daniel Fagundes também também participou da exposição em aberto, porque daí o Fagus ele ficou responsável pela obra, ele ficou cuidando da obra, zelando a obra, zelando esse campo de luz e silêncio. Daí o Daniel Fagundes ele participou da exposição com ações para construir um corpo para si, e que era uma série de ações que o próprio título já diz, né, para construir um corpo para si. E algumas das ações foram realizadas ali, nesse espaço de luz e silêncio. Inclusive as 3 primeiras das 111 esculturas da série Asco foram feitas ali. Um ensaio da banda Kraftwerk com a Marcela e o Fê. Um ensaio da ópera Nachtmeterlin com a Mayra Benedetto. Uma outra proposição do Fê que a gente fez junto, que era... que essa proposição do Fê veio por causa de uma ação do Daniel Queiroz. Então, antes de continuar falando das ações para construir um corpo para si do Daniel Fagundes, eu vou falar do Daniel Queiroz, que no momento em que viu esse campo ali de luz e silêncio e trabalhando ali também, levando alguns livros para lá para trabalhar e instaurando ali um espaço de trabalho para um grupo que ele fundou, um grupo de pesquisas coreográficas, de estudos do pensamento coreográfico. E esse grupo começou a se reunir ali nesse campo de luz em silêncio e que foi batizado pelo Daniel Queiroz de campo de concentração. Isso porque a palavra campo tem esses vetores que indicam abertura. É sempre um campo que se abre, é um espaço que acontece. E a concentração com esses vetores de concentração, vetores para dentro, assim, esse vetor para fora do campo e o vetor
esses dois vetores para dentro da concentração. Então, uma palavra muito potente na sua composição vetorial, um paradoxo ali em jogo. E uma palavra que foi vinculada, totalmente vinculada, né? A gente não consegue ouvir campo de concentração sem lembrar dos campos de concentração nazistas, obviamente. Mas é isso. Uma palavra traumatizada, uma palavra composta traumatizada e composta de um trauma histórico, um trauma humano, um trauma de algo extremamente coerente, né, com o pensamento ocidental, mas de uma violência aterradora. E o Daniel Queiroz, dentro desse modo de operar dele, que se lança em tarefas impossíveis, ou não sei se impossíveis, mas de muito grandes, assim, muito de uma escala transhumana. Ele se jogou nessa tarefa de, profanando essa palavra, trazendo ela de volta ao uso, limpar essa palavra. Então ele batizou esse espaço de campo de concentração e a mergulhar nas questões que isso evocava. Então, como trabalhar essa limpeza de uma palavra? Acho que esse foi o grande foco do Daniel Queiroz ali na exposição, de como operar uma limpeza da palavra, como trazer a palavra de volta ao uso, desprovida dessa carga trágica, muitas vezes dramática, de violência histórica. Bom, tudo isso para falar que daí, dentro das ações para construir um corpo para si, do Daniel Fagundes, o Felipe propôs uma ação que era concentração de campos. Então, de trazer todos os campos ali para a conversa. Os irmãos Campos, o Marcel dos Campos, não lembro mais, mas todos os campos que fossem aparecendo, trazer eles para essa conversa. E a gente fez ali, então a ação era ele tocar, produzir um som, uma música ali, em meio ao campo de concentração, a partir de todo esse universo referencial, para eu dançar, e depois eu produzir um som, no caso, só eu, a minha voz com o microfone, para ele dançar. Então é isso, se tornou ali um espaço de trabalho e de dúvidas também. Espaço de muitas dúvidas e cada vez mais questões iam surgindo conforme o trabalho permanecia ali exposto. Aí o Daniel Queiroz propôs 4 encontros para conversar e adentrar mais essas dúvidas e essas perguntas todas. E muito a partir de todo esse percurso da Terra. Então, os 4 encontros foram... Cada encontro tinha uma questão norteadora. Então, a primeira questão era com relação à memória dessa terra. Essa terra que já tinha coberto o chão de uma casa, que já tinha enterrado um homem, que passou por todo esse momento dessa série de ações, desses trabalhos, depois foi para os sacos, ficou ali na casa ainda por um tempo, a mangueira de luz, foram para o fósforos, todo esse percurso da Terra, todas essas ações da terra, que a Terra recebeu, como que isso
por mais que invisível, está presente na Terra. E daí para essa conversa a gente chamou o Juninho e a Simone, os dois da Casa Juice, esse espaço que compartilha a casa junto com o Fósforos, e que eles têm um acervo de 15 mil peças de roupas, objetos, móveis, e na maior parte das vezes de pessoas que já morreram. Então era. E eles que estavam ali também convivendo com o trabalho dia a dia. Então era muito rico chamar eles para essa conversa. Aí a segunda conversa foi. E foi uma conversa incrível, que a Si leu um texto onde o Bergson fala da memória da matéria. Acho que é um texto de um amigo dela também, que fala das tramas do tecido. É um texto muito bonito. É, né, a roupa como extensão da existência. Uma, 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 uma subjetividade ali muito presente, mesmo depois que a pessoa não está mais ali presente, mas toda a sua imantação existencial continua ali naquela matéria. O segundo encontro foi com meu pai, que dentro desses estudos dele, dessa dedicação dele à Umbanda, e que já tinha falado da presença do Exu em casa, nas ações, na terra, nos seres humanos. E um dia que ele foi também visitar esse campo de luz e silêncio, esse campo de concentração, eu contando para ele que eu não me reconheci enquanto artista do trabalho, tal, ele falou algo como que era que continuava forte a presença de Exu ali, que tinha muito da força de Exu no trabalho. Então eu convidei ele para a gente conversar. Então, já que tantos Exus estavam ali próximos e se aproximando, então de trazê-los para a conversa, de evocá-los realmente na conversa. Então ele foi basicamente uma roda ali de conversa onde ele foi contando de toda essa simbologia, todo esse modo de operar contido nesse nome Exu, essa força de nome Exu. E o terceiro encontro foi de adentrar mais esse processo de subjetivação, dessubjetivação, presente no ato poético. E daí para isso eu chamei o Juliano Peçanha, um filósofo, poeta, escritor, grande amigo, que certa vez falou que da obra como um destino, a forma como destino. Isso para mim ficou muito forte, eu lembrei muito dessa fala dele durante esse percurso todo. Então, eu fui um dia encontrar ele para conversar, tal, para convidar ele para essa conversa, e que ele se animou muito e topou fazer, para a gente adentrar mais essa ideia da forma ser um destino, algo que é encaminhado e não algo que é realizado necessariamente por deliberação. Eu quero, eu faço, mas algo que acontece. E o destino não enquanto uma determinação pré-dada, mas algo que acontece realmente. Então teve esse terceiro encontro com o Juliano e um quarto encontro com o filósofo Peter Paul-Pelbar, que ele eu convidei para entrar exatamente nessa questão do campo de concentração. E que isso já tinha causado algum tipo de mal-estar de uma pessoa muito querida e próxima ali do Fósforos, que é judia e muitos familiares tinham morrido
em campos de concentração e aquilo ali gerou para ela um mal-estar muito grande. E então era importante abrir isso mais assim para não deixar criar nenhum mal-estar, mas para mexer nisso, trabalhar mais isso, não ser um gesto irresponsável. Então, a Maria até num momento tinha proposto em pensar por que campos e não platôs, por exemplo. Aí a gente pensou, bom, Peter é essa figura que pode entrar nessa questão junto com a gente para pensar campos e platôs. E logo que eu escrevi o e-mail para o Peter, convidando ele para essa conversa, ele já me respondeu de pronto que não toparia falar nada de campos de concentração, que qualquer obra que toque nesse tema é no mínimo um escândalo, não dá para se tocar nisso, e que ele achava que a única obra que tinha tocado nisso de alguma forma responsável e de se levar em consideração é o filme Shoah, que é um documentário de mais ou menos 9 horas e meia de duração, com entrevistas com sobreviventes, com os próprios nazistas, os carrascos nazistas, e com também judeus que eram as chamadas forças especiais de judeus que eram cooptados para trabalhar para os próprios nazistas. E a maioria e não usa nenhuma imagem de arquivo, daquelas imagens chocantes de quando descobriram os campos de concentração, mas sim ele filma os campos de concentração no momento em que o filme é filmado, que é na década de 80. Então, esses campos de morte como grandes gramados, jardins, um espaço muitas vezes até bonito. Então, toda essa narrativa, essas conversas que a gente vai ouvindo e essa imagem que não condiz com aquilo, esse choque de realidades. Então, o que eu propus para o Peter foi a gente assistir o Shoah durante o dia inteiro, que é um filme de 9 horas e meia, e no final do dia ele chegaria para ler um texto, que ele falou que ele toparia apenas ler um texto que ele já tinha lido, inclusive na Casa Centro de Cultura Judaica, e que ele não falaria nada do trabalho e não abriria para pergunta nenhuma. Eu topei as condições dele e foi assim, a gente assistiu o Shoah durante o dia todo, com um breve intervalo no momento em que a luz foi cortada, mas rapidamente voltou, a gente continuou assistindo. E no final do dia o Peter chegou e leu esse texto dele, que é um texto que fala basicamente a partir da experiência dele de visitar campos de concentração e de um sonho que ele teve. Depois de visitar os campos, ele sonhou que carregava o próprio cadáver. E antes de todos esses encontros, teve uma entrevista. Teve uma entrevista que a Maria Monteiro fez com o DFK. DFK é uma associação do Fagos, do Daniel Fagundes e do Daniel Queiroz, DFK. E a gente fez essa entrevista ali no campo, junto com outras pessoas que participaram também ali da conversa e tal. E a entrevista, na verdade, foi uma carta-texto que a Maria escreveu de uma beleza infinita, assim, de um amor muito grande e um olhar muito delicado para todo esse processo. E a partir das nossas trocas de e-mail, das nossas conversas todas, e ela leu esse texto ali pra gente. Eu também ouvi ali em primeira audição, não tinha ouvido o texto ainda. E depois disso a gente abriu uma conversa ali entre todos. E bom, isso durou cerca de 3 meses ali no Fósforos, 3, 4 meses. E mais uma vez era o momento das terras saírem dali. Já era tempo, já tinha passado todo esse tempo, já tinha. Aí a gente percebeu também toda uma limpeza que foi feita ali na sala do Fósforos.
E agora era a hora da Terra continuar, seguir o caminho dela. E a gente fez então, na finalização da exposição, da UEM em aberto, eu montei ali uma retrospectiva do campo, então todas as ações que aconteceram ali, as trocas de correspondência entre eu e a Maíra, que me escreveu uma série de cartas colocando em questão ali os meus gestos, a própria obra, uma conversa filosófica, poética, extremamente amorosa, de uma entrega muito grande, uma fala muito densa. Imagens também, toda essa problemática com Walter de Maria, todas as dúvidas, estavam todas ali. Montei um grande painel ali com esses registros, um pouco um non-site dessa não obra, sei lá. E daí, em meio a essa retrospectiva, era momento da Terra partir. Então, nada mais justo nesse momento, nessa terra que já estava seca, de tanto trabalho, de tanto trabalhar, hora de devolver a terra à terra. Hora de pegar cada um desses 12 sacos e levá-los para alguma terra já existente ali na Praça da Sé, no pátio do colégio, ali no Marco Zero de São Paulo. Então, essas terras tão trabalhadas e que tanto trabalharam, devolvê-las como forma de agradecimento e abrir caminho para que outros trabalhos pudessem acontecer ali naquela sala, ali nos fósforos, no meu caminho. Devolver a terra, voltar pro fluxo, pro poema contínuo da existência.